Em continuidade à proposta de abrir espaço e trazer textos relevantes e fazer comentários sobre a obra do escritor pernambucano Osman Lins, hoje eu trago um texto escrito por ele em 1976, especificamente em 4 de nove de 1976, que está no livro Evangelho na Taba, Outros Problemas Inculturais Brasileiros, que eu disponibilizarei as informações na descrição do vídeo. Esse texto, para mim, ele é bastante significativo. Primeiro, pela sensibilidade, da maneira como Osman escreveu sobre o dia do alfaiate. Seu pai era alfaiate. Também pela relação que ele faz entre as atividades manuais, as habilidades manuais e a atividade do escritor. Ele chama a atenção, ele faz esta relação. Eu vou ler para vocês, é um pouco longo, mas eu espero que vocês gostem. Para mim, esse texto tem muito significado, mesmo porque eu identifico aqui, nesse texto, as dicas que o Osman dá acerca da maneira como ele depois estruturou a sua obra literária pautada, algumas obras, né, na geometria, né? E ele vai dizer da sua paixão pelas figuras geométricas, então nós vamos aí descobrir um vínculo, né, dessa relação com a atividade profissional do seu pai. Então vamos lá, eu vou ler para vocês. Um dia que se despede do calendário. Poucos sabem, 6 de setembro é o dia do alfaiate. Aliás, quase ninguém sabe, inclusive entre os próprios alfaiates. Porque a profissão é festejada exatamente aí, em meio às fanfarras e discussões da Semana da Pátria, na véspera do Dia da Independência. Não sei e não cheguei a investigar. Será porque a tesoura não corta para trás, só funciona indo para frente, ou seja, quando vai para frente? Ignoro. Afinal, a questão é irrelevante. Apenas tomando a data como pretexto, quero lembrar essa classe esquecida, tão pouco louvada e à qual, mesmo a nossa ficção, tem sido indiferente. Não nos faltam no romance e no conto coronéis, jagunços, prostitutas, funcionários públicos, o grande contingente profissional do romance brasileiro, políticos e tipos que vivem de rendas. Alfaiates, em geral, são apenas mencionados. O Seixas, de senhora, veste-se no Runier, que já era, naquele tempo, o alfaiate da moda, mas ninguém vê no livro o Runier. João Piolho, personagem central do mesmo conto em Maria Perigosa, de Luís Jardins, é alfaiate. Sua profissão, entretanto, se afigura mais ou menos casual na história, que gira em torno da sua inclinação para a modinha chorosa. Recentemente, em livro do pernambucano Gilvan Lemos, lançado pela editora Globo, A Noite dos Abraçados, também surge um alfaiate, Nino, no conto Alfaiataria Zingoni. São exemplos que se contam nos dedos. E, no entanto, seria de esperar que houvesse não somente por essa atividade, como por todas aquelas que exigem habilidade com as mãos e certo toque pessoal, interesse bem maior da parte do escritor, pois há um parentesco entre elas e o ofício de escrever. Na nossa literatura, ocorrem-me apenas 3 casos em que tal parentesco adquire importância temática. Em Infância, de Graciliano Ramos, vemos o perfil do seu avô paterno que fabricava urupemas rijas e sóbrias. Ricardo Ramos, anos mais tarde, escreveria a comovente história de um homem que fazia redes e que buscava na tarefa diária uma perfeição que vinha de longe. As redes em Rua Desfeita. A arte da relojoaria aparece em A Glória do Ofício, de Outran Dourado.
9 histórias em grupos de 3. Mesmo sem conotações simbólicas, porém, as personagens com habilidades manuais não frequentam todos os dias nossos romances e contos, sendo raro um caso como o do barbeiro nas Memórias de um Sargento de Milícias e, mais ainda, como o do celeiro Zé Amaro em Fogo Morto, a maior personagem artesã de toda a nossa literatura. Meu interesse pelos alfaiates, admito, nasce da consciência de um certo paralelo entre o trabalho de escrever e o deles. Mas tem ainda outras raízes mais pessoais e mais fortes. Meu pai era alfaiate. Conhecida na cidade pernambucana de Vitória de Santo Antão, onde viveu quase toda a vida a alfaiataria Lins. Nem sempre pôde pagar o aluguel de um imóvel onde instalasse a oficina. Houve época em que trouxe tudo para casa, instalando-se na sala de visitas. Mesmo quando localizado em rua comercial, os seus contratos de aluguel, contratos verbais, estabeleciam que os pagamentos podiam atrasar vários meses, sendo saldados no final do ano, no fim do ano. Porque o fim do ano era a safra, era a safra, época das festas e da produção dos engenhos, quando corria mais dinheiro e muita gente começava a enfarpelar-se. A maior parte do ano, mais ou menos de fevereiro a outubro, levava ele uma vida bastante sossegada, mas, como só depois eu viria a saber, sacrificada e triste. Todos os dias estava no trabalho. Sempre havia alguma roupa a cortar. Mas as encomendas rareavam e ele passava a maior parte do tempo sentado num banquinho, lendo o jornal ou conversando com os amigos da vizinhança. Quando chegava a safra, sua vida mudava por completo. Trabalhava pelo resto do ano. O tanque, em nossa casa, enchia-se de brins molhados, estendidos depois nos arames do quintal. A operação de molhar era indispensável para evitar que a roupa encolhesse depois de costurada. Ele saía cedo, voltava para o almoço, tornava ao trabalho, vinha à noite para a ceia e logo desaparecia. Ia fazer serão, só se recolhendo muito tarde. Às vezes, eu ia com ele para esses expedientes noturnos. Havia, então, lâmpadas fortes na oficina, que adquiria um ar de festa. Conversava-se alto, fazia-se café e os operários riam contentes, pois também para eles estava entrando dinheiro. Só um Severino, excelente oficial, que trabalhou muitos anos com meu pai e de quem me fiz amigo, era capaz de rir com a mesma constância na safra e na entre-safra. Viria depois a estabelecer-se por conta própria e nunca mais tive notícias dele. Depois das festas, recaía-se na pasmaceira e na espera. Se com alguma frequência mudava o local da oficina de meu pai, os seus utensílios de trabalho, aos quais se sentia, parece, muito ligado e aos quais acredito que amasse, acompanharam-no enquanto praticou a profissão. O centro de tudo era uma grande mesa com gavetas, alta, com superfície aproximada de 1 metro por 2, na espaçosa área sob as 2 gavetas, ou eram 3. Ele guardava os cortes de tecidos e os aviamentos. Sobre a mesa ficava a almofada de alfinetes e numa das gavetas a provisão de giz de alfaiate, macio e brilhante, de variadas cores. Outra gaveta era reservada à imponente tesoura pesada, com tiras de brim envolvendo os aros do cabo, para não machucar os dedos. Sustentados por uma coluna, 2 manequins sem cabeça, revestidos de pano negro. Os manequins, depois, adquiriram cabeças de gesso, sorridentes. Mais para a frente, as máquinas de costura movidas a pedal. Ao longo da mesa, pendendo de um cabide, as fitas métricas e as réguas,
milimetradas ou não, retas, curvas, todo o necessário para medir e riscar. Posso dizer que o vejo ainda, o brim estendido cuidadosamente na mesa, cantando com a boca fechada, traçando com o auxílio de seus instrumentos uma geometria cuidadosa, e que lembrava certos desenhos dos meus livros escolares, os meridianos, o zodíaco, as constelações. Profissional consciencioso, saíam desses desenhos roupas de corte clássico, sem exageros decorrentes das modas. Nada de calças excessivamente largas ou demasiado estreitas. Roupas frouxas demais ou justas demais não eram com ele. Lá pelo fim dos anos 30, estiveram na moda os paletós Tarzan, de cintura apertada e ombros largos. Outro alfaiate da cidade, Araújo, fez sucesso. Costurara de graça para um balconista de loja de tecido, chamado Câmara, uma roupa Tarzan, dentro da qual aquele rapaz franzino faria inveja ao próprio Johnny Weissmuller, sob a condição de ir à missa das 9 nos domingos, pavonear-se na calçada da igreja. Ganhou um bom dinheiro com isso a alfaiataria Araújo, onde todo rapaz da cidade, com aspirações a elegante, passou a costurar seus ternos. Meu pai, que poderia cortar outros iguais àqueles, e até de ombros mais largos, se quisesse, nunca entrou nessa concorrência, que lhe parecia uma falta de seriedade e respeito à profissão. Manteve a linha sóbria das suas confecções, mesmo sabendo que isso significava perda de fregueses. E foi assim, até encerrar atividades. Naquela época, eu já seguira meus caminhos na vida, não era mais a criança que se inebriava com o cheiro das fazendas e que passava horas acariciando com as pontas dos dedos os pedaços de giz, captando para sempre aquela sensação de maciez. Nem sequer morava na cidade. Casualmente, porém, estava lá de passagem, no dia em que ele deveria fechar para sempre a casa, que então ficava numa esquina, próxima à residência de minha avó. Ao entardecer, ela mudou de roupa e, chamando-me, foi até lá comigo. Lembro-me de que, cruzando a porta, disse exatamente isto: vim fazer uma visita de despedida à loja. No dia seguinte, as portas ficaram fechadas. Hoje, com as chamadas roupas feitas, a maioria dos alfaiates costura para ninguém, para corpos possíveis, para clientes invisíveis. Desapareceu, em grande parte, a minúcia do riscado, a precisão do corte, a exatidão nas provas. O ofício perdeu muito do caráter artesanal. Creio, assim, que o dia do alfaiate desaparecerá em breve do nosso calendário de comemorações. Desaparecem com as alfaiatarias oficiais como o meu pai, que mantinham com as medidas e os riscos uma intimidade cheia de nobreza. É com isto a razão de ser da homenagem, já que os novos tempos mostram-se desdenhosos para com os ofícios delicados, cujo sentido não está em produzir muito, e sim em produzir serenamente. Espero que vocês gostem e acredito que uma grande parte das pessoas que acompanharem esse vídeo talvez nem cheguem a saber o que é um giz de alfaiate, um giz usado pelo alfaiate, nem as réguas usadas para construir moldes, né? Na confecção de uma determinada roupa muito bem estruturada. Então, de qualquer maneira, eu acredito que vale muito, é muito interessante nós acompanharmos a delicadeza com que o Osman Lins trata todas essas questões. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.